Tiago, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 26. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim o texto. Tiago 2, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, dando continuidade ao tema que iniciamos quarta-feira passada, sobre a fé prática e a fé morta, nós vimos a semana passada a parte 1, e nós vimos que a fé morta, fazendo vários contrastes aqui na palavra e fazendo algumas aplicações sobre a fé prática ou a fé salvadora, nós vimos que a fé morta, ela é ineficiente para a salvação. Vimos também, em segundo lugar, a segunda característica da fé morta, que ela é improdutiva. A terceira característica nós vimos a semana passada também, que ela é imperceptível. E a quarta característica nós vimos que ela é demoníaca. E hoje nós veremos pelo menos duas características da fé morta, fazendo um contraste assim com a fé prática ou a fé salvadora. Então, em quinto lugar, nós vamos ver a quinta característica da fé morta e depois a sexta característica da fé morta. Então, a quinta característica da fé morta, ela é inoperante. Está aí no versículo de número 20, quando Tiago diz assim: quere, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então Tiago diz aqui, que a fé morta, que é a fé sem as obras, ela é inoperante. E no original, a palavra traduzida aqui por inoperante é a palavra grega agros, que significa ocioso ou desocupado. Então, aqueles que possuem a fé morta estão ociosos ou estão desocupados. Por quê? São inoperantes. E este texto aqui que Tiago cita aqui no versículo 20 afirma que o principal ensino dele é que a fé sem as obras, como nós vimos a semana passada, não salva. Está lá no versículo 14. No versículo 16, Tiago diz que não tem proveito nenhum esta fé sem as obras, e é uma fé que está morta, Versículo 17, que nós vamos ver aqui também no versículo 26. Pois é uma fé inoperante que se torna uma fé inútil. E por que essa fé é inútil?
porque esta fé é incapaz de demonstrar que o homem já foi justificado diante de Deus pela fé. E Tiago, é interessante que ele vai provar isto aqui no texto. Tiago vai para o Antigo Testamento e ele vai citar 2 exemplos da fé operosa. Como a fé prática, a fé salvadora, ela operava junto com as obras. E quem são esses 2 personagens? Quem são esses 2 exemplos que Tiago vai buscar lá no Antigo Testamento? Então, esses 2 personagens são Abraão e Raabe. E Tiago vai ilustrar aqui o seu ensinamento na vida desses 2 personagens bíblicos, dessas 2 figuras bíblicas bem conhecidas. É interessante que primeiro ele cita Abraão, né? E Tiago e depois Raabe. E ele vai encontrar 2 indivíduos de forma diferentes um do outro. Por exemplo, Abraão deu origem ao povo de Israel. Mas Raabe, ela pertencia a uma fé pagã. Adoravam os outros deuses. Abraão, um homem piedoso. Raabe, uma mulher corrompida, uma meretriz. Abraão é chamado amigo de Deus, enquanto Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. Mas Tiago vai mostrar aqui, testificar aqui, mostrando que a verdadeira fé, a fé que justifica, ela é operante, ela não é inoperante, ela sempre anda juntas de mãos dadas com as obras. E o que esses 2 personagens tinham em comum? Tanto Abraão como Raabe. Primeiro, os 2 creram e obedeceram. E depois, os 2 exercitaram a fé que foram justificados vindo da parte de Deus. Então, os 2, tanto Abraão como Raabe, primeiramente, eles creram e obedeceram. Segundo, eles exercitaram a fé que receberam da parte de Deus. E nós sabemos, amados irmãos, que a justificação pela fé é a doutrina-chave da salvação. E nós sabemos que a justificação pela fé trata-se de um ato judicial em que Deus, o Deus justo, o Deus soberano, o Deus que é juiz, declara que o homem pecador é inocente perante ele por causa da obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Por isso, quando nós vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 1, se os irmãos quiserem abrirem aí para conferir, eu vou citar esse texto. Romanos 5, versículo 1, creio que todos já leram esse texto, mas só para lembrar um pouco a nossa memória, ou melhor, trazer um pouco à nossa memória este versículo. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pecador recebe a justificação exclusivamente pela fé. E Deus declara este homem pecador inocente, justificado perante a ele e toda a sua lei, por aquilo que Cristo realizou por nós lá na cruz do Calvário. Então,
nós podemos ver nesse texto aqui de Romanos 5:1, que a fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. A base da nossa justificação é Cristo e sua cruz. E o meio de se apropriar da justificação é a fé. Até aí tudo bem. Mas o que Tiago está ensinando aqui não vai entrar em contradição o ensino do apóstolo Paulo, conforme nós lemos aqui em Romanos 5:1, e se você ler também todo o capítulo 3 e o capítulo 4 de Romanos, Paulo vai tratar acerca da justificação pela fé, que o homem é justificado, o homem é declarado justo diante de Deus. A ênfase de Tiago aqui é que a fé de um verdadeiro crente que creu, que obedeceu, justificado gratuitamente por Deus, precisa ser revelada através da obediência. Ou seja, a fé que justifica é a mesma fé que frutifica. Quem é justificado pela fé, ele há de frutificar. Não tem como. A fé tem que ser evidenciada na vida daqueles que foram justificados pela fé diante de Deus. Então, vamos ver aqui esses dois exemplos, mostrando que a fé que justifica é a mesma fé que frutifica. É impossível, amados irmãos, alguém dizer eu sou justificado pela fé e não evidenciar frutos em sua vida, frutos dignos do arrependimento e tantas outras verdades, obras que revelam a justificação vindo da parte de Deus na vida destes. Então vamos ver aqui que esta fé é uma fé operosa, enquanto a fé morta, a fé que não salva, é uma fé inoperante, mas a fé que justifica, ela é uma fé operosa. Há de frutificar na vida do pecador que a recebeu. Por isso, Tiago vai dar esses dois exemplos aqui, Abraão e Raabe. Vamos ver cada um deles detalhadamente. Veja o que é que diz aí o versículo 21 e o versículo 23. Tiago diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Aí, preste atenção aí, vês como a fé, veja só que ele coloca primeiramente a fé, operava juntamente com as suas obras. Com efeito, pelas obras que a fé, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, o que é que as Escrituras dizem? Ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Veja que coisa interessante aqui, amados irmãos. Tiago sempre repete as Escrituras. Se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, o que Tiago mostra aqui é que, primeiramente, Abraão foi justificado por Deus porque creu na palavra do Senhor. E se você quiser conferir, está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo número 6. Está também lá em Romanos, capítulo 4, versículo número 5. Mas o interessante aqui é que Tiago, ele quer mostrar uma coisa mais
interessante e o que ele quer transmitir para os seus leitores e também para nós. Como esta fé se evidenciou? Como foi que essa fé se evidenciou na vida de Abraão? O texto é bem claro, né? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Como? Que Abraão ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. E o que é isso, amados irmãos? A fé de Abraão, ela não foi inoperante, mas a fé que ele recebeu operava juntamente com as obras. E foi através das suas obras de obediência a Deus que a sua fé se consumou. Então entenda uma coisa interessante aqui, amados. Quem é justificado pela fé perante Deus, ela obedece a Deus. E Abraão deu prova disso, quando Deus pede o seu filho para ser sacrificado perante um altar. Então, vamos entender uma coisa: Abraão foi justificado diante de Deus e sua justiça foi declarada, está declarado justo. Mas Abraão, pelas obras, Abraão foi justificado diante dos homens, e a sua justiça, a justiça que ele recebeu, vindo da parte de Deus, pelo qual ele é declarado justo, foi demonstrado pela sua obediência. E como é que nós somos justificados? Nós somos justificados por aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Isaque, amados, Isaque aqui é um tipo de Cristo. Abraão é chamado o pai da fé. Abraão foi provado. Assim como Abraão não negou o seu único filho a Deus, Deus também nos deu o seu próprio filho para morrer por nós. Então, quem crê nas Escrituras, quem crê no Evangelho, quem crê na palavra de salvação, ele obedece a Deus, e vai ser demonstrado em toda a sua vida que ele é uma pessoa que obedece e faz a vontade de Deus. Abraão não foi salvo, amados, por obedecer a esse difícil mandamento, que era sacrificar seu filho Isaque. Mas sua obediência provou que ele já era um homem salvo, justificado diante de Deus, pois ele não negou o seu próprio filho e não deixava de ser uma obra que ia fazer para Deus, era sacrificar a Isaque, porque Deus o pediu. Assim como nós somos justificados diante de Deus pela obra que seu Filho Jesus fez por nós. Então, quando nós cremos no Evangelho, nós somos justificados pela fé. Mas há uma obra que nos justifica, que é a obra de Cristo que é imputada a nós. E como é que nós vamos evidenciar? Através da nossa obediência a Deus, como foi com Abraão. Abraão não foi salvo pela fé, mais as obras. Temos que entender isso. Mas pela fé que produziu obra na sua
vida. É diferente. Porque você pode estar pensando aí, Abraão foi salvo pela fé, mas teve as obras para complementar. Não. Ele foi salvo pela fé, que produziu obras na sua vida. E assim o é na vida de cada um que é salvo diante de Deus. A fé do patriarca Abraão foi demonstrada por suas obras. Nós podemos ver que as obras não salvam, mas são evidências de que nós somos salvos, pois cremos na palavra do Evangelho. É isso, amados. Porque tem pessoas que confundem aqui. Não, a doutrina católica romana é baseada nisso. Não, você é salvo pela fé, mas também a obra complementa. Não, a Escritura diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. E aqui Tiago está explicando que o quê? Que aqueles que recebem a fé que salva, as obras acompanham, andam juntas. Não é uma fé inoperante, é uma fé que frutifica, é uma fé que é evidenciada na vida do salvo, como foi na vida do patriarca Abraão. Mas o segundo exemplo aqui, que ele dá também, é de Raabe. Raabe também foi justificada primeiramente porque creu e depois obedeceu. O versículo 24 e 25 diz aí, olha: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aí ele vai mostrar e explicar: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Não é? Então aqui, da mesma forma de Abraão, esse exemplo de fé, não é? De fé operosa, a fé que salva, a fé que frutifica, podemos ver na vida de Raabe. E a história de Raabe, amados irmãos, está registrada lá no capítulo 2 do livro de Josué. O seu nome está lá na galeria da fé, está lá em Hebreus 11, 31. O seu privilégio está em fazer parte da genealogia de Jesus. E como foi que Raabe primeiramente creu em Deus? Abram comigo aí Josué, capítulo 2, versículo 11. Josué, capítulo 2, versículo 11. Aqui os espias são mandados a Jericó, né? Para espiar, para trazer um relatório para a terra pela qual os hebreus iriam tomar posse, né? Então, ao entrar na cidade, né? Vamos ler só o versículo 11. Se referindo a Raabe, diz assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E o versículo 12 continua dizendo: agora pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim que useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, e que me conservareis a vida, a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs. Contudo, o que tem,
e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não nos denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Então, amados, se os irmãos quiserem ler depois todo o texto, né, podem ficar à vontade, né? E nós podemos ver aqui o exemplo aqui de uma fé, não é, operosa, que Tiago também vai usar, assim como usou Abraão. A sua fé foi resumida nestas palavras, não é? Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima e embaixo na terra. Então ela reconheceu. Ela disse que perante Jericó não havia mais paz ali naquelas cidades, quando soube que o povo de Deus estava vindo avançando ali a cidade e destruindo várias nações. Então, amados, como ela evidenciou a sua fé em Deus? Simples. Quando ela acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho. Aí você pode estar pensando aí: só isso? Só isso é? Você é quem pensa. Ela arriscou a sua vida para proteger os espias que foram enviados para a terra, para espiar a terra. Você pode estar pensando: isso é muito simples. Mas foi um ato de obediência. Houve o verdadeiro temor no seu coração. Por quê? Ela ouviu a palavra de Deus. Os espias disseram que Deus iria invadir, destruir toda aquela cidade. Ela ouviu a palavra de Deus e ela reconheceu que estava em uma cidade condenada, e clama aos espias por misericórdia. Prometam-me que quando Jericó for destruída, vocês poupem a minha vida, a vida dos meus familiares. O coração dela foi tocado, não é? Como o texto nós lemos, que ela afirma que o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ninguém pode impedir o seu agir. E lá no livro dos Hebreus, capítulo 11, 31, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem abrir aí também, Hebreus 11, 31. Está na galeria dos heróis da fé. Diz assim: pela fé, Hebreus 11, 31, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, ela protegeu os espias, ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias, e mais tarde ela faz parte do povo de Deus e tornou-se membro da genealogia de Cristo. Abram aí Mateus capítulo 1, versículo 5.
Veja o que é que diz. Salmão gerou de Raabe. Salmão foi quem acolheu, né, depois que ela é recebida junto com o povo de Deus. E Salmão, ele casa com Raabe e diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi a Salomão, que fora mulher de Urias. Então, Raabe aqui ela é incluída, né, na genealogia de Cristo. Descende o Cristo de Raabe, uma meretriz que foi salva pela fé. Interessante, amados irmãos. E o que é isso? Isso é graça que opera a fé salvadora na vida de um pecador. E o apóstolo Paulo diz que, do mesmo jeito, preste atenção, viu? Que somos destinados para a salvação, somos destinados também para as boas obras. Da mesma forma que Deus nos destina para a salvação, depois de justificados pela fé, nós somos destinados também para praticarmos as boas obras. Está lá em Efésios, abre aí, Efésios capítulo 2, versículo 10. Paulo vai dizer no versículo 8: pela graça nós somos salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E quando chega no versículo 10 diz o seguinte, olha: pois somos feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a ênfase de Tiago aqui é esta: é mostrar, amados irmãos, que aqueles que são justificados pela fé, assim como eles foram predestinados por Deus para serem salvos pela fé, eles também, Deus já o que? De antemão preparou as boas obras para que também sejam evidenciadas na vida deles. Não tem como fugir. Por isso que a fé que salva, a fé prática, a fé operosa, ela acompanha as boas obras. Elas andam de mãos dadas. A salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só. Uma fé viva, ela se expressa por obras. Ou seja, uma vida que traz glória tão somente para Jesus. E essas obras não é para ninguém ficar se vangloriando. Quem é salvo, amados irmãos, ele busca praticar, obedecer a Deus, em toda e qualquer área da sua vida. Porque ele sabe que tudo que fazemos, tudo que praticamos, tudo que obedecemos perante os homens é para que vejam em nós a beleza de Cristo e Cristo seja glorificado. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então, nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras, feituras em Cristo. E tudo o que fizermos, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, o nosso dever como servos. Por isso, quem pratica as obras de Deus, quem é salvo pela fé, que justifica a fé salvadora, como Abraão, como Raabe,
eles praticam, eles obedecem o que Deus lhes ordena. Mas eles não ficam tocando trombetas. Eles estão humildemente prostrados aos pés de Cristo, para que Cristo conceda graça a eles e eles possam, através da sua obediência, através de uma vida abnegada a Deus, Deus possa ser glorificado. E os homens vejam as boas obras em nós e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, amados irmãos, em síntese, uma fé que não se traduz em atos de obediência, ela é morta, ela é inoperante. Porque quem não obedece, amados irmãos, ele vai ficar ocioso. Mas quem obedece, ele vai ser operoso, ele vai estar praticando, mesmo conforme a graça que é lhe derramada em todo o seu dia a dia. Ele vai praticando aquilo, a vontade de Deus. Ele vai buscar Deus na sua palavra, ele vai buscar Deus em oração. Deus vai mostrar pessoas para que ele auxilie, para que ele ajude, para que ele faça tantas outras coisas. Uma coisa eu sei, amados irmãos, para trabalhar na obra de Deus não falta trabalho. Agora, pessoas ociosas tem muitas. E para você praticar a obra de Deus, você não precisa de ninguém estar mandando você fazer. É Deus que coloca dentro de você, é Deus que mostra o que você deve fazer. Primeiramente, nós temos que ser, amados irmãos, pessoas obedientes, obedecermos a Deus, vivermos uma vida santa, demonstrarmos verdadeiros frutos dignos do verdadeiro arrependimento. Por isso que as Escrituras dizem que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem pessoas que querem fazer, estão com ativismo dentro da igreja, faço isso, faço aquilo, mas a vida dele ou dela não condiz. Apenas para ser visto pelos homens. Mas as obras que fazemos em Cristo Jesus, Deus há de ser glorificado. Aquela que Ele já preparou de antemão para que andássemos nela, essas glorificam a Deus. Mas uma vida que não é uma vida de obediência como foi Abraão, de obediência como foi de Raabe, que obedeceu, as boas obras não vão ser vistas na vida deles ou delas. Por isso, em sexto e último lugar, Tiago diz que a fé morta, ela é inoperante. Em sexto e último lugar, ela é incompleta. O versículo 26, o outro versículo diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, Tiago aqui usa a figura do ser humano, que ele somente é completo ou está vivo quando o corpo está unido ao espírito. A verdadeira fé somente é completa quando se une confessa a fé com produção, e vai ser evidenciado fé e obras na vida desta pessoa. Um corpo não pode sobreviver, não é uma coisa viva se o espírito sai do corpo dele, está morto. Assim também é a fé, se não tiver a obra, é fé morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, vai cair, vai expirar, assim também a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé verdadeira, ela é completa. Ela envolve, como eu falei semana passada, conhecimento. Você conhece a verdade, emoção e vontade. Você é transformado no seu interior. Você conhece a verdade,
você é transformado, todo o seu ser, e você tem desejo, você tem vontade agora de obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão, foi isso que aconteceu com Raabe, e é isso que acontece com todo aquele que é salvo. Ele tem conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele vai se tornar uma nova criatura, emocionalmente, suas emoções vão estar voltadas agora para Cristo, e a vontade também vai estar voltada para Deus. Ele vai passar agora a fazer a vontade de Deus, e não a sua. Diferentemente da fé dos demônios, como nós vimos, né? Eles têm conhecimento de quem é Deus. Nas Escrituras, como eu falei, eles dão a aula de cristologia. Ele diz que ele é filho do Altíssimo. Os demônios confessam que Jesus é filho do Altíssimo. Tem conhecimento quem Cristo é. Mas só que o quê? Eles não obedecem. Então, uma fé que não obedece é uma fé morta. Uma fé que não tem desejo, não se alegra de servir a Deus emocionalmente. As suas emoções não são tocadas em servir a Deus, de agradar a Deus, de estar consciente que está agora alegre na presença de Deus, tem prazer de estar fazendo as coisas de Deus. Pode botar uma interrogação grande. A fé verdadeira envolve conhecimento, emoção e vontade. Como nós vimos lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ouviram a pregação de Pedro. Que faremos, irmãos? Eles tomaram conhecimento do sermão que Pedro pregou. Diz que compungiu-se-lhe o coração. E o que é isso? Emocionalmente eles foram tocados. E Pedro diz: olha, se arrependam e todos sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz no versículo seguinte que naquele dia houve um acréscimo na igreja de mais de 3.000 pessoas. Ou seja, obedeceram e agora começaram a praticar e fazer a vontade de Deus. Então, a fé verdadeira, a fé que salva, a fé prática, ela é completa. Envolve conhecimento, emoção e vontade. Ela produz a justificação no pecador e uma vida cristã que é frutífera aos olhos de Deus, aos olhos dos homens. É necessário que cada crente examine o seu coração e a sua vida e certifique-se de que possui uma fé operosa. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 13, 5, tem um versículo que eu sempre tomo para mim mesmo. Não olhe para os outros. Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então Paulo, né, mostra aqui que a fé verdadeira, ela está sempre o quê? Examinando-se. Aqueles que possuem a fé verdadeira deve sempre estar o quê? Fazendo um exame nele próprio. Examinem, provem a vocês mesmos se vocês verdadeiramente permanecem na fé. O que Paulo diz é que a fé salvadora, amados irmãos, ela precisa ser examinada todos os dias. Se estamos na fé mesmo, provem a vocês mesmos perante o conhecimento que vocês têm. Profunda, amados irmãos, as Escrituras. Por que, amados irmãos, Paulo manda fazer isso? Porque houve um tempo que nós, cristãos, sinceramente, reconhecemos que somos pecadores diante de Deus.
Será que esta verdade ainda continua dentro de nós? Será que, sinceramente, estamos reconhecendo que somos pecadores, que os nossos pecados estão adiante de nós, como disse Davi lá no Salmo 51? Eu sei, Senhor, que os meus pecados estão sempre diante de mim. Tem misericórdia de mim. Deus meu, tem misericórdia de mim. Será que estamos todos os dias dessa forma, amados irmãos? Ou já nos achamos super crentes? Devemos estar questionando que houve um tempo em que o meu coração desejou fugir dos prazeres do mundo e me preparar para o encontro com Jesus. Será que esse desejo continua dentro de nós ainda? Houve um tempo em que compreendi que Cristo morreu pelos meus pecados, já confessei a Ele, e eu não posso salvar a mim mesmo. Será que eu continuo pedindo perdão, buscando a face de Cristo e reconhecendo os meus pecados diariamente, que eu peco diante de Deus? Temos feito confissão de pecados diariamente, amados irmãos? Temos clamado a misericórdia de Deus? Será que estamos nos arrependendo dos nossos pecados, como nós nos arrependemos naquele arrependimento que é para a vida eterna, todos os dias? Houve um tempo que, no início da nossa conversão, nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. E hoje, será que continuamos confiando tudo e todas as coisas tão somente no Senhor? Ou muitas coisas nós passamos a confiar em nós mesmos, através do conhecimento que nós adquirimos, e tantas outras coisas, que muitas vezes nós deixamos a confiança do Senhor um pouco de lado. Eu confio, mas eu já sei de muitas coisas. Será que é assim? Houve um tempo, no início da nossa conversão, que houve uma mudança radical nas nossas vidas. Abandonamos tudo por amor a Cristo. Será que continuamos abandonando tudo hoje por amor a Cristo? É interessante, amados irmãos. Temos que estar provando a nós mesmos, examinando a nós mesmos, se aquela tocha que acendeu um dia da nossa conversão continua acesa dentro de nós, como foi lá no início da nossa conversão. Não tínhamos desculpa para nada, estávamos presentes em todos os trabalhos, era reunião de oração, era culto doutrinário, era escola bíblica dominical, era evangelismo. Será que essa chama continua acesa dentro de nós? Examine a cada um a vós mesmo. Prove cada um a vós mesmo, se verdadeiramente estáis na fé, se não é que já estáis reprovado. Irmãos, é profundo. Por que nós temos que estar ouvindo a palavra constantemente? Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de esquecermos os ensinamentos de Deus, e Deus manda que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque nós temos a capacidade, sabe de quê? De esquecermos com facilidade os ensinamentos de Deus. E Deus diz: pregue, continue pregando. Pastor, pregadores da palavra de Deus, continue pregando, sejam chatos. É para pregar mesmo, é isso que eu quero vocês. Vocês foram vocacionados, é para pregar a palavra, que gostem ou que não gostem, porque temos a facilidade de esquecer o que Deus nos ensina. Se eu perguntar aqui os pontos do sermão de domingo, que eu preguei domingo, poucos saberão. Se eu perguntar a todos aqui, até a mim mesmo, a pregação do pastor Rubens há 15 dias atrás, talvez a gente nem lembre mais. Você sabia disso? Por isso que a Escritura tem que estar sendo pregada. Pregue. Tem pessoas que dizem, né? Eu não vou mais para a igreja porque é tudo uma coisa só, é a mesma coisa toda vez.
Eu já sei de tudo. Você sabe de tudo, mas você está esquecido. Você deixou de lado os ensinamentos. Você está só na sua teoria, mas na prática você não está praticando. E Deus, quando vem com a palavra, é para você ser despertado, para ver se a chama acende de novo e você volta ao primeiro amor, como diz lá em Apocalipse capítulo 2 da carta aos Efésios. Porque somos tendenciosos, amados irmãos, a esquecermos os ensinamentos de Deus. Houve um tempo que nós vivíamos lá no início, tudo era para a glória de Deus. Pregávamos para os outros, ajudávamos os necessitados, tínhamos intimidade para com Deus, não faltava tempo para nós meditarmos, orarmos. Aí, com o passar do tempo, nós vamos nos enchendo, achamos que já estamos cheios de conhecimento, vamos negligenciando a oração, as pregações, não pregamos mais para os outros. Eu já sei de tudo. Não. O crente foi chamado do início ao fim. Ele foi chamado para servir. E o serviço acaba aqui, só no dia em que Cristo nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui, é para servir ao Senhor, é para adorar o Senhor, é para obedecer a Ele. Então, amados, fica aqui esta palavra para as nossas vidas. Eu não estou pregando apenas para os irmãos, estou pregando primeiramente para mim. E vou finalizar dizendo o seguinte: aprendemos, irmãos, em tudo que nós vimos aqui, sobre a fé prática, a fé que salva e a fé morta. Aprendemos que a fé que nós temos é a fé que nós demonstramos. Sabia disso? A fé que nós temos é a fé que nós demonstramos. Como é que estamos demonstrando a fé? Que uma vez fomos salvos, somos justificados. Aprendemos que Deus justifica o pecador. E o crente coloca em prática a sua fé em obediência ao seu Senhor e à sua palavra. Então, amados, fica aqui uma palavra para as nossas vidas. Que Deus nos ajude e dia após dia nós estarmos examinando a nós mesmos, se estamos permanecendo na fé, provando a nós mesmos se estamos na fé, ou se nós já não estamos reprovados. Porque uma coisa, amados, é nós olharmos os outros. Outra coisa somos nós olharmos a nós mesmos. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça como igreja. Nós que já cremos no senhorio de Jesus Cristo, na obra que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Basta cada um de nós examinarmos a cada um de nós, provar a cada um de nós e sabermos se estamos na fé. Como é que está a fé que nós dizemos que somos salvos? Se está se evidenciando em obediência e posteriormente em boas obras que glorifiquem o nome de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.